Já estamos recebendo aqui no estúdio da bancada Piauí para um bate-papo com o senador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o ex-governador Wellington Dias. Boa tarde, senador. Bem-vindo à bancada. Querido, obrigado. Mesmo saudar aqui vocês, dizer que é uma alegria, saudar aqui os que nos acompanham. Tenho muito carinho por esse trabalho aqui da Antena 10, que presente em todo o Piauí. E também aproveitando aqui, né, que eu estou chegando, agradecer, como sempre faço, em primeiro lugar, a Deus, agradecer aqui a você que nos acompanha, né, cada eleitor e eleitora que confiou o seu voto aí para mim, para o Rafael, para o Lula, para os nossos candidatos eleitos ou não eleitos, mas foi muito importante para estadual, para federal. E é claro aqui, agora já depois da eleição, também dizer do nosso compromisso de retribuir trabalhando muito, com muito trabalho aqui, esse é o nosso compromisso. Então, cada pessoa em cada lugar, e aí ainda prossegue aqui ainda pedindo voto aí por causa da eleição do Lula, né, que ainda continua. Tá certo. Se a gente falar um pouco mais sobre esse segundo turno, vamos falar um pouco sobre a sua atuação no Senado. Não é uma casa estranha ao senhor, o senhor já esteve lá em 2011 até 2014, mas agora nós vivenciamos um momento diferente, a composição do Senado diferente. Como é que o senhor pretende, qual será a sua postura a partir de 2023 naquela casa legislativa? Olha, ali em 2011 a 2014, quando fui senador, eu abracei causas, né? Ali a implantação da primeira infância no Brasil, foi daí que veio o projeto ali implantado do governo da presidenta Dilma, da educação infantil e creche também com esse formato de educação, que agora o presidente Lula quer melhorar mais ainda, pensando também em ampliação, em parceria com os municípios, por conta da necessidade e da presença das mulheres, não apenas para o trabalho, mas para outras atividades que são próprias também das mulheres. E o projeto da rede, da política em relação à pessoa que é dependente químico, foi implantado nesse período que eu estive no Senado, eu encabecei essa defesa. Ali, uma modificação no programa do PAC, a gente tinha experiência aqui das UBAs dali, que nasceu, as UBSs, implantada. A gente tinha experimentado aqui numa enchente essa coisa das máquinas, trator, patrol, enfim. Ao invés de pedir dinheiro para consertar, a gente pediu para comprar equipamentos que serviu para o período pós a enchente, pós os estragos que tiveram, mas também ajudou depois a garantir. E aí veio esse programa de máquinas para todos os municípios, com base numa atitude prática. E assim, um conjunto de defesas que fiz da expansão da educação técnica, da educação superior. Então, agora, quando volto para o Senado, como eu disse na campanha, eu também quero estar abraçando a causa maior, que é o Piauí. Então, do Piauí, daquilo que for de projeto nacional, se Deus quiser, espero Lula presidente, por essa integração com Rafael Fonteles, governador, poder garantir ali que o Piauí seja bem contemplado, porque ainda tem muita coisa para fazer. A retomada de um conjunto de coisas que estão paradas. Eu cito a ferrovia transnordestina. A gente, agora com o Lula, com o Rafael, vamos tocar, está no programa dele, está no programa do Lula, nessa área da expansão de portos, de aeroportos, também contempla o Piauí, a parte relacionada à ferrovia, agora com a descoberta dessa jazida de ferro ali em Piripiri, ela dá viabilidade também com carga para o trecho de Teresina em direção a Luiz Correia, e aí por isso a importância do porto. Essa área de eólica solar que eu já defendi lá no mandato anterior e no governo, eu quero abraçar o cumprimento do Acordo de Paris na defesa de que a gente tenha mais do que uma transição, uma transformação, como aconteceu no celular, saiu do analógico para o digital e isso mudou a nossa vida por completo. Agora, com a mudança do combustível fóssil, o que a gente conhece hoje, a gasolina, o óleo diesel para o elétrico.
não é, para o elétrico. Nós já no Consórcio Nordeste já demos um passo na regulamentação e eu quero, no Senado, trazer isso para o Brasil. Está no programa do presidente Lula para, até 2035, o Brasil ter um plano, não é, onde nós vamos apoiar essa rede de postos atuais de combustíveis, modificando para ter o híbrido, né? Assim como tem o híbrido do álcool e da gasolina, ter mais do elétrico na perspectiva Senador, de você garantir com transportes urbanos, que barateia a passagem, resolve a crise. Esse olhar para a juventude, esse olhar para a política sempre da educação, da saúde, do desenvolvimento, do empreendedorismo, eu quero trabalhar muito forte, porque é uma necessidade também do Piauí, e, é claro, prosseguir com essa linha da infraestrutura. Então estou bastante animado, viu, eu dizia na campanha, pode vir quente, que eu estou fervendo de vontade de trabalhar muito pelo Piauí e pelo Brasil, se Deus quiser. Parabéns pela sua eleição, senador. Obrigado. Boa tarde, bem-vindo à bancada mais uma vez. É uma honra. Bom, o senhor vai encontrar também um perfil diferente do Senado e um perfil diferente ali na Câmara. O Congresso, de modo geral, do resultado saiu nas urnas, ou seja, ele sai muito mais de centro à direita. E a pergunta que eu faço ao senhor, em Lula sendo eleito, como é que o senhor acha que vai se dar essa relação? Você tem orçamento secreto hoje em dia? O que é que o senhor imagina que vai acontecer? Bom, primeiro, eu tenho um olhar diferente do que eu tenho visto de alguns analistas, né? Muitas vezes a análise ela se dá, como eu brinco muito, que nem contar garrafinha a partir dos partidos. E no Brasil, nós temos uma deformação, que é outra linha que eu quero defender. Como defendi, eu fui autor, junto com o senador Dornelles, com vários líderes na época no Senado, de uma lei que aprovamos no Senado e morreu na Câmara, que é uma reforma ampla. Eu defendo o fim da reeleição, veja que fala o Wellington Dias, que foi reeleito 2 vezes, com mandato de 5 anos, com coincidência das eleições, eleição de 5 em 5 anos. Eu acho que é bom para o Brasil, para a gente tirar esse tensionamento que as eleições provocam e prejuízo em um conjunto de ações públicas, praticamente, que paralisam nesse período. Então, quando eu olho, eu tive a missão na coordenação nacional desde o ano passado, desde setembro, de trabalhar esse xadrez nos estados. Eu viajei o Brasil inteiro, todas as regiões, ajudando no fechamento das alianças, dos entendimentos, da enxapa. Além de cuidar da minha campanha, eu cuidar da campanha do Rafael e do time do Povo e do Lula aqui no Piauí também, o nacional. Quando eu olho o resultado da eleição, eu olho o perfil dos eleitos, eu não olho o partido. Eu cito aqui 2 exemplos clássicos. E isso vale para o parlamento, vale para os governadores também. Quando eu olho, por exemplo, o União Brasil, então todo mundo que está aqui está nesse lado. Quando a gente olha, o Damião era do PDT da Paraíba. Sim, exatamente. Foi para a União Brasil por uma conjuntura, foi eleito, tá certo, mas já fez a campanha com o Lula, você entende? Independente do partido dele. Então, quando a gente olha um por um, eu encontro 350, 360 que tem compromisso diferente do tradicional bolsonarismo. Ele tem compromisso com a democracia. O bolsonarismo ele defende ideias autoritárias mesmo. Veja a posição agora. Olha, gente o presidente e também membros dos seus aliados assim mais do núcleo. Nós eleitos nós vamos indicar 2 dos nossos para o Supremo. Vamos ampliar lá o Supremo em mais 3 vagas e nós vamos ser o dono do Supremo. Então, isso é uma ideia autoritária. E aí, boa parte de pessoas eleitas lá não concordam com isso. Não concordam. Queremos o respeito à democracia, queremos, porque a democracia, com todas as durezas da vida com ela, ora não é a favor, ora contra um interesse pessoal ou individual, mas ele é um manual, não é, que permite com que uma sociedade de 210 milhões de pessoas consiga conviver na religião, nos empreendimentos, na terra, no bem, no patrimônio, na educação, na saúde, nas oportunidades, ou seja, por isso que eu amo a democracia. Então, eu lhe digo que também no Senado, quando eu olho entre o quadro de eleitos e eleitas, mais os que já estão lá com mandato até 2016,
como é o caso do senador Marcelo Castro. Aqui, imagina, vai ter o senador Ciro da oposição, o senador Marcelo, que já fez campanha com o Lula, com o Rafael, com o nosso time agora, neste mandato. Então, são cerca de 46 com um perfil também semelhante a esse do campo democrático, eu chamo assim. Porque vai ser mais do que... Não vai ser um governo de um partido. O Partido dos Trabalhadores encabeça, ele dá o tom, isso é fato, mas o vice é Geraldo Alckmin, de um campo que historicamente teve uma posição divergente da nossa, e um conjunto grande de líderes de variados partidos, além de 10 partidos que estiveram mais no núcleo da aliança, líderes que não estão na aliança, como do MDB, agora com a posição da candidata senadora Simone Tebet, mais fortemente ainda, o MDB, o PSD do ministro Kassab, que tem tido diferentes posições nesse ou naquele estado, mas no geral tem compromisso com a democracia, vai estar junto aqui com esse projeto. O PDT tirou uma posição de apoio, o candidato e ex-governador Ciro Gomes manifestou acompanhar a posição do partido, tá certo? A gente, inclusive, tem tido uma presença muito forte do Cid Gomes, irmão dele, eleito senador pelo Ceará, que é senador pelo Ceará, e agora o Camilo foi eleito agora, o Cid tem mandato até 26, para citar um exemplo desses que eu disse aqui. Então, quando a gente olha aqui, há um núcleo aqui que tem a responsabilidade com a governabilidade, vai exigir muito diálogo, e isso é bom para a própria democracia, por isso que precisa da democracia. Qual é a maior qualidade da nossa chapa, tanto do ex-presidente, 8 anos de mandato, Lula, e do ex-governador de São Paulo, 16 anos de mandato, Geraldo Alckmin? Capacidade de gestão, de diálogo, capacidade de honrar compromisso, de gerar, como ele diz, pacificação, estabilidade, adotando ali juntos, isso que eu acho que é o ponto principal do Brasil, medidas emergenciais, que o Brasil está na UTI, então tem que ter medidas emergenciais, como faz a equipe médica com alguém que está na UTI, mas ter também medidas de curto, médio, longo prazo para gerar estabilidade, para gerar previsibilidade, para a gente poder dar conta do crescimento econômico, da geração de emprego, de cuidar dos mais pobres, como é próprio do Lula. Então, eu estou bastante animado. Eu olho para o Congresso e digo, vai ser mais exigido da parte de quem governa diálogo? Sim. Porém, eu acho que é um campo amplo, graças a Deus, que saiu da urna, que vai permitir uma maioria em favor do Brasil. Senador, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela eleição. O senhor retorna agora ao Senado. Eu queria falar um pouco sobre esse segundo turno. O senhor acabou de dizer que esteve à frente, trabalhou muito durante o primeiro turno, não só na sua candidatura. Queria saber agora qual a projeção para o segundo turno, como o grupo está se organizando nesse momento. Então, aqui no Piauí, a gente também está dialogando. Vários líderes que no primeiro turno tiveram uma posição em relação a presidente e agora manifestam o interesse por acompanhar o seu povo, ver que lá no seu município a população tem uma tendência natural por esse carinho que tem pelo Lula e o Lula pelo Piauí, de apoiar o Lula. E aí a gente com isso amplia. Eu cito destacadamente aqui o prefeito Teresina, doutor Pessoa, com a importante posição que ele deu, que não é só ele, certamente é um conjunto de líderes que acompanharam a posição dele e que agora também devem também analisar a possibilidade de seguir a posição dele nesse segundo turno. É uma grande responsabilidade. Por quê? Porque não é só uma estratégia para ganhar uma eleição. A gente, quando tem esse voto de confiança, esse trabalho, é isso que vai acontecer com cada líder em cada município, líderes da política, líderes sociais, líderes dos empreendedores, líderes religiosos, enfim. A gente também tem uma responsabilidade de reciprocidade, de estar junto na governança, de garantir as condições de muito trabalho. Então, eu digo que, a exemplo do Piauí, também em todo o Brasil. Nós organizamos lá em São Paulo, eu ajudei lá com outros líderes, um encontro com governadores atuais e
senadores eleitos ou que estão com mandatos até dezembro, como é o caso da governadora Regina, a governadora Isolda aqui do Ceará, enfim. E ali, líderes de muitos partidos, líderes do Progressista, líderes do União Brasil, líderes republicanos, enfim, que em todo o Brasil agora compreendem que há um momento em que podem repensar a sua decisão e resolvem acompanhar o Lula. Isso está se refletindo com essa boa largada, também com outros campos da ciência, lideranças como o presidente Fernando Henrique Cardoso. No primeiro turno ele fez uma declaração, olha, democracia, cuidar aqui dos mais pobres, do meio ambiente, mas ele não disse qual era o seu candidato. Agora, de modo aberto, voto no Lula no segundo turno, Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Agora o ex-ministro Joaquim Barbosa e vários do Supremo, cientistas, vários líderes empresariais, né? O cofundador da Natura, um empresário grande, olha, eu quero estabilidade no meu país e nesse instante quero democracia, acho que quem representa melhor é a chapa Lula-Geraldo Alckmin. Então, é uma responsabilidade gigante. As pesquisas, elas mostram, tanto as internas como as que foram publicadas, que houve um crescimento, não é, do patamar do primeiro turno em favor do Lula, agora no segundo turno. E interessante, porque a nossa proposta, eu estou lá dentro da coordenação todo dia martelando, olha, a gente precisa, nosso compromisso do projeto ele é voltado para um governo, para todos, mas de modo especial aos mais pobres e para a classe média. Porque é aqui onde reside o grande problema do Brasil. Teve uma perda de renda, o Lula ontem estava lá realçando o compromisso dele na correção da tabela do imposto de renda. Uma pessoa que ganha R$4.000, em relação ao que era praticado até o governo da presidenta Dilma, ele teria hoje 4.800 a mais do que ele está recebendo por ano. Ele está perdendo mais de uma remuneração por ano porque não foi corrigido a tabela de isenção do imposto de renda. Ele terminou vindo para uma faixa mais elevada por falta da correção, não é, dessa faixa de isenção. O reajuste do salário mínimo, a gente olha para as pessoas que ganham o salário mínimo, mas o salário mínimo é referência para os contratos de advogado, para o contrato do arquiteto, do engenheiro, não é? Entre as micro, pequenas empresas. Então, isso aqui também beneficia a classe média. Se tivesse prosseguido a política que o presidente Lula vai voltar a reimplantar, hoje seria $400 o salário mínimo, seria cerca de R$2.000, R$2.200. Qual é o objetivo aqui? O Brasil não é um país qualquer, é um país com uma grande população, entre os maiores do mundo, é um país, não é, que tem aqui, vamos dizer assim, uma das maiores economias do mundo, entre os 10 mais ricos economicamente do mundo, porém precisa ter aqui uma renda, não é, que crie aqui um poder de consumo muito elevado. Então, o que é que nosso campo político defende? Além de tomar café, almoçar todo dia, de ter o dinheiro para pagar sua conta de água, de luz, precisa também comprar outras coisas, comprar um calçado, comprar um batom para filho, para você mesmo, você poder ter o lazer, ter cultura, ter a prática do esporte, comprar os equipamentos, você poder consumir. E ao consumir, ao ter esse poder, você amplia a demanda por mais produção, por mais serviços, por mais indústria. Esse aqui é o caminho que faz o país crescer. Então, o que eu digo aqui é que a gente tem agora que ter um olhar especial, não é, para determinados setores. Mas as pesquisas mostram, a Datafolha, 48 sobe para 53, não é, a chapa Lula-Alckmin. Isso aqui dá uma diferença, não é, para o outro candidato, de mais ou menos 7 milhões de votos. 53 a 47 representa mais ou menos 7 milhões de votos. Tivemos 6 milhões de votos no primeiro turno. No IPEC, e ela está muito próxima das que temos feito internamente, ela dá 55-45. Isso aqui é em torno de 11 milhões de votos de diferença, é até mais largo, tá certo? E o eleitor, assim, já bastante decidido. Não está fácil para nós, mas também não está fácil para o outro lado, porque você tem que
tirar alguém que já decidiu votar em Lula para vir para o outro lado. Nós temos que tirar alguém que decidiu votar em Jair Bolsonaro para poder votar em Lula. Então não é uma operação tão simples. E isso, nós colocamos uma meta. A meta é o Nordeste a gente crescer no mínimo 5 pontos percentuais. O Piauí aqui teria que sair aí de 74, que já é muito, somos gratos a Deus, gratos ao povo por essa posição, a maior do Brasil, mas também podemos crescer, ir para 78, para 79, quem sabe aí perto dos 80%. Veja aqui, dos municípios que deram a maior maioria do Brasil, 90% é aqui do Piauí. Então, Piauí não é brinquedo, não. Senador, a gente tem agora uma pergunta direto de Brasília, feita pela nossa correspondente, Fernanda Martinelli. Fernanda. Olá, boa tarde a você, Sayuri, boa tarde aos bancadistas, boa tarde ao senador eleito, Wellington Dias. Senador, eu queria que o senhor falasse sobre o trabalho como governador e também à frente do Consórcio Nordeste que o senhor conduziu enquanto estava à frente do governo do Estado. Agora o senhor volta ao Congresso Nacional e, claro, os governadores vêm a Brasília buscar recursos e também buscar a solução de problemas relacionados aos governos estaduais. Agora, do outro lado, novamente, aqui no Congresso, de que forma o senhor pretende fazer esse trabalho em relação tanto ao governador eleito Rafael Fonteles, quanto aos demais governadores do Nordeste e também de todo o país? Primeiro, te agradeço pela pergunta. Veja, nós vamos encontrar o país numa situação muito delicada. Mas muito delicada mesmo. Você tem uma ideia, ali quando o Lula era presidente, a gente tinha de capacidade de investimento cerca de 4% do PIB. Agora é 0,6%. Só para ter uma noção disso aqui, o ano passado, todo o investimento direto do Brasil, 22 bilhões de reais. 22 bilhões. O Piauí aqui, cerca de 2 bilhões. Qual é a lógica que tem? O Piauí está investindo quase 10% do Brasil. Significa que tem uma coisa ruim, errada lá no nacional, porque a gente representa muito pouco do PIB brasileiro, tá certo? Então, há necessidade de um plano para garantir, primeiro, uma revisão do orçamento. O que vai ter de bom? Nós contamos, como relator do orçamento, um piauiense, um democrata, que é o senador Marcelo Castro, tá certo? Então, terminada a eleição, vencendo as eleições, se Deus quiser, será montada uma equipe de transição e nela haverá um diálogo para que a gente possa ajustar. Porque atualmente, se você olha o orçamento, ela é uma geleia que ninguém consegue compreender o que é que o país quer. Não tem um plano para a educação, está aí, só corte de dinheiro de merenda escolar, corte das universidades. Não tem um plano para a saúde, um monte de dinheiro para custeio. Né? Esses dias eu vi uma situação, uma cidade do Maranhão, que mandaram tanto dinheiro em nome de um programa de extrair dente, que daria para arrancar 14 dentes de cada pessoa, inclusive as crianças que acabaram de nascer, que nem dente tem. Olha que loucura, tá certo? Ou seja, manda mais dinheiro numa crise de oncologia como nós estamos, numa crise, né, de volta de várias doenças, porque não tem vacina, né, a poliomielite, o HIV voltando, enfim. E o governo não tem um plano, né, manda para uma cidade do Ceará mais dinheiro para essa área da AIDS do que para São Paulo. Olha que coisa... É um negócio que não tem lógica, né? Parece um bocado de esquema, parece uma coisa ruim. A gente vê a distribuição do orçamento secreto, que foi revelado agora esses dias, é um parlamentar com 400 e tantos milhões, o outro com 10. Então, isso aqui não bate. Então, nós vamos ter que reorganizar, organizar com medidas emergenciais, sim. Tem que cuidar com emergência de quem está passando fome. Tem que cuidar de emergência, não é? E isso está no nosso programa, das filas que cresceram muito pela pandemia e pela falta de qualquer solução na área da saúde, de cirurgias, de exames, etc. Na área da educação, a gente teve um prejuízo e não houve todo um plano nacional para reparar. Alguns municípios, alguns estados conseguiram fazer, outros não. Então precisa
tratar sobre isso. Uma quantidade grande de obras paradas. Eu andei muito agora com o Rafael e o nosso time pelo Piauí. É uma creche que está parada, é uma obra, não é, de uma adutora, é a ferrovia transnordestina que está parada. Vocês têm um monte de obras paralisadas ou andando a passo de tartaruga, e aquilo causa um prejuízo muito grande. Então precisa retomar isso. Então o que é que eu digo? Eu quero estar lá no Senado com a experiência do Consórcio Nordeste, e boa parte do programa do presidente Lula, ele abraçou projetos do Consórcio Nordeste e do Piauí. Eu cito essa ideia do Piauí Conectado, cito essa das energias limpas, não é? Essa de se ter aí um plano para o turismo, não é? Com a volta do Programa de Desenvolvimento do Turismo, garantir que a gente tenha uma área que o Brasil tem uma oportunidade muito grande, a necessidade, não é, de se trabalhar com modelagens de parceria público-privado, que com a escassez de recursos, ele vai encontrar 2023 uma exceção. Esse ano o Brasil tem uma falsa receita em relação à normalidade. Por quê? Porque um conjunto de receitas é da venda de patrimônio. Eu sempre uso a figura, que nem o padrasto que entra na família e ele só sabe vender as coisas da família ali, né? A viúva herdou ali do ex-marido e ele chega lá e começa a vender a sala, vender geladeira, vender fogão, né? E ali no bem bom, mas começando a ter problema em casa, não tem mais onde sentar, não tem mais onde guardar o alimento, ou seja, é assim que está fazendo o Brasil. O Brasil saiu vendendo, né, um monte de coisa aí sem qualquer plano, sem qualquer planejamento, para gerar uma receita para o tal do orçamento secreto. Então, as contas, elas em tese vão fechar por conta de despesas, receitas extras. Receitas como a Petrobras repassou bilhões o ano passado e esse ano, que saiu do bolso do preço caro do gás, do óleo diesel, da energia, ou seja, o lucro da Petrobras, o lucro da Eletrobras, que são empresas também da União, geraram um lucro para a União. A União, por isso que eu lutei contra quando governador. Ora, quer tirar do Estado para mandar dinheiro para a União, mandar para o setor privado, tirando do bolso do povo. Então não tem sentido isso. Então nós vamos ter que repor muita coisa. E a experiência do consórcio, do fórum, onde me abriu a condição de uma relação boa com líderes dos mais diferentes partidos, e quero estar lá contribuindo, não ser o dono da verdade, mas alguém que vai usar o talento que Deus me deu ali, de articulador, de diálogo, enfim, porque é o que o Brasil mais precisa. Nós temos que pacificar esse país. A gente não aguenta mais tanto ódio, tanta mentira, estão banalizando a mentira, é um negócio absurdo. Nosso tempo, senador, está estouradíssimo, mas é uma pergunta importante de um telespectador a respeito da geração de emprego e renda, atração de empresas para o Piauí. A gente sabe a quantidade de pessoas desempregadas por aqui. Gostaria que o senhor fosse mais sintetizasse. Durante esse período que eu fui governador, nós éramos capazes de gerar uma riqueza por ano de 7,6 bilhões de reais. Isso era dados de 2002, dados oficiais, em valor nominal. De lá para cá, não tem dados agora desse ano de 2021, mas até 2019, pela projeção, a gente deve ter alcançado 60 bilhões de reais. Ou seja, o que a gente teve de investimentos na área industrial, na área relacionada ao agronegócio, à fruticultura, ao comércio, shopping, enfim, um conjunto de atividades e serviços, ela ampliou. E esse caminho, né, nós traçamos de forma planejada. Então, nós vamos trabalhar, de um lado, um olhar especial para tirar do endividamento um conjunto de pessoas físicas para voltar ao consumo. Um conjunto de pessoas jurídicas que precisam de apoio. O presidente Lula já disse, o BNDES vai financiar médios e grandes, mas vai ter lá uma fatia muito maior, junto com o sistema financeiro, para apoio ao empreendedorismo. E apoiar o autônomo, muita gente se formou em odontologia, precisa ali de um financiamento, um consultório odontológico, o outro se formou em engenharia, em direito, não tem como montar um escritório, tá certo? Então, esse apoio, são milhões no Piauí, são 96 mil pessoas da área técnica e da área superior, estimular o empreendedorismo, garantir as condições, né, de bons projetos e boas linhas de financiamento e, com isso, gerar emprego. Claro, também a atração de investimentos
tanto do Brasil no Piauí, como também de outros países. O Rafael, ele representa uma geração empreendedora. Ele é um empreendedor, ele tem uma cabeça empreendedora. Vários dos que foram eleitos, o Jardiel, por exemplo, é um empreendedor. E então, eu estou muito confiante que sim, nós vamos ter grandes oportunidades também nessa área. Não tem saída. O grave problema do Brasil, não é, o crescimento foi muito mais por causa da inflação e do câmbio. Não é? Mas não aumentou o número de produtos produzidos, não aumentou o número de serviços, não é, prestados. É preciso crescer a renda. A renda caiu. A renda do brasileiro caiu. Então, há necessidade de crescer a renda. E crescer a renda precisa de ser puxada pelo setor público. Minha Casa Minha Vida. Ele resolve o problema de habitação, uma casa, um apartamento para quem não tem, para os mais pobres e para a classe média também, mas ele gera um emprego na construção civil. E é rápido. Retomar essas obras inacabadas também. Então, abre um conjunto de oportunidades. Então, no Senado, eu quero estar lá, junto com o presidente Lula, se Deus quiser, com a bancada do Piauí, com os outros estados, buscando levar o Brasil para esse caminho. É muito ruim ver o meu país, não é, caminhar nessa coisa do medo, espalhar o medo. É o medo de que vai fechar a igreja com mentira, é o medo que vai, vai implantar o comunismo, é o medo. Nós estamos falando de Lula e Geraldo Alckmin. Um foi presidente 8 anos, o outro governador 16 anos, 2 homens nessa idade deles. Qual é a razão de fazer loucuras como essa? Mas o medo, quando na verdade tem que ter medo da fome, tem que ter medo do estrago que pode trazer ao país e do risco a ausência de vacinação, o estrago que pode dar, não é, nessa a ausência de uma política de segurança no poder central, né, como é hoje. Então, eu estou assim, bastante animado para a gente virar essa página e, se Deus quiser, colocar o país no rumo adequado e o nosso Piauí bem nas prioridades do Brasil, se Deus quiser. Senador Wellington Dias, obrigada pela sua participação na nossa bancada. Até a próxima oportunidade. Obrigado, que Deus abençoe a todos, muito obrigado e, mais uma vez, gratidão aqui também pela confiança e vou retribuir, se Deus quiser, com muito trabalho. São 3h05.